Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Grande Plano. Eu aqui, André Nascimento, e o Manuel Lima. Hoje o Manuel Lima está inspirado, né, Manuel? Hoje você vai trazer um conteúdo que realmente, hoje até você vai ficar impressionado com o que você vai falar aqui hoje, sobre a área financeira, não é, Manuel? Isso mesmo. Bom dia, André. Bom dia a você que está nos assistindo. Vamos nos preparar, porque hoje vai falar daquele assunto que te trouxe aqui, né? Porque o ser humano ele é movido por essa dor, né? E principalmente pela dor financeira. Falou no financeiro, ele já abre os olhos, ele acende, né? Liga o radar ali e ele acha que o financeiro é o que vai resolver todos os problemas da vida dele. Mas você que já nos assistiu em todos os podcasts anteriores, né, desse grande plano, você viu que antes de chegar no dinheiro, você precisa estar preparado para lidar com o dinheiro. Senão, não adianta, porque chegar no dinheiro não é difícil. O difícil é manter o dinheiro na sua mão. Isso é difícil. De uma forma constante, uma forma sustentável e uma forma que realmente o dinheiro passa a trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Ok? Então é isso. Então, Manuel, diz aí, dinheiro é a solução de todos os problemas? Todo problema que é resolvido por dinheiro não é problema. Olha só, que louco isso. Por quê? Vamos lá. Quer ver uma coisa? Eu não sei, você que está me assistindo, quantos anos você tem. Mas você deve conhecer o Leonardo, que era da dupla Leandro e Leonardo. Realmente eles atingiram uma fortuna. O patrimônio deles, eles construíram um império. E quando o Leandro faleceu, o Leonardo disse assim: eu voltaria, eu daria tudo que eu tenho, mas tudo que eu tenho, voltaria a plantar tomate para ter meu irmão aqui comigo. Então assim, todo problema que se resolve com dinheiro não é problema. Você vai ver que um câncer não se resolve com dinheiro, você vai ver que muitas coisas aí, porque quando chega nesse patamar do que eu estou falando, eu estou dizendo assim, ó, não tem coisa mais importante do que a sua vida. E dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra saúde. Entende? Ele facilita, ele minimiza algumas coisas, mas ele não resolve. E tem pessoas que trocam a vida ou a saúde por esse bem tão abundante quanto o dinheiro, né? A vida é escassa e o dinheiro é abundante. Mas vamos lá, não vamos falar só da morte, né? Vamos falar de um casamento destruído. Dinheiro não compra o casamento de volta. Por mais que você tenha dinheiro, você não compra aquela harmonia, aquele relacionamento. Dinheiro não compra o renascimento de um filho que está nas drogas, de um pai que está nas drogas, de uma mãe que está nas drogas. Porque se comprasse não tinha mais ninguém drogado no mundo, né? Era fácil, pegava dinheiro e ia arrumando todo mundo e o mundo ficaria uma maravilha. Então, parar por aqui, né? Porque é só para saber até onde o dinheiro vai. Ele vai até um determinado ponto, mas o dinheiro ele é um meio e não um fim. Ele é um meio que facilita a tua vida, mas não é um fim que determina como vai ser a sua vida. Okay? Total. Porém, é um paradoxo quando a gente fala do mundo capitalista, quando a gente fala desse universo empreendedor, desse universo corporativo que a gente está, dinheiro, ele é vital. Ao mesmo tempo, ele é a razão de existir de uma empresa, ou não, Manuel? Como que é essa questão do dinheiro com os negócios? Então, não existe negócio sem dinheiro, né? Não existe, porque não tem nada de graça no mundo. Tudo que você pensar em fazer necessita de dinheiro. E a razão de uma empresa existir é lucro. E lucro está relacionado a dinheiro. Uma empresa que nasce, ela nasce para dar lucro. Seja ele financeiro ou mesmo que você pegar as filantrópicas, ela tem que dar um lucro, uma lucratividade em serviços. Então vamos pegar aquelas empresas que não têm fins lucrativos. Por quê? Porque o lucro dela está em outra questão. Social, né? Social, então está em transformação. Só que para ela girar, para ela poder trabalhar, para ela poder existir, ela necessita do dinheiro, porque ela precisa de estrutura. Então o dinheiro é uma coisa que você não tem como sair fora, não dá, não existe essa opção. Você precisa comer, para comer você precisa comprar, você precisa pagar. Então é por aí, é só para saber, o dinheiro não é tudo, mas ele faz parte da tua vida, não dá para eliminar ele da tua vida.
ok? Muito legal. E aí, falando das 5 dimensões do ser humano, como você trouxe aqui, e a gente está destrinchando o vilão, a síndrome do esgotamento empresarial, a gente entra aqui no esgotamento financeiro, né, Manuel? E no esgotamento financeiro, o tema de hoje é prejuízo. Prejuízo. Como o prejuízo está associado a decisões que o empresário toma ou não, Manuel? Fala aqui para a gente um pouquinho sobre esse tema. Para falar de prejuízos, né? O que traz prejuízo é a própria mentalidade do empresário. Então, de acordo ao nível de mentalidade que ele se encontra, ele pode gerar lucro ou pode gerar prejuízo. Como nós estamos falando de prejuízo, e nós viemos aí das 5 dimensões, né? Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e agora saúde financeira, é necessário você criar uma saúde financeira mental. Então, a sua mentalidade, né, precisa enriquecer. Então, para isso acontecer, vamos entender o seguinte: vai ser obrigado, esse empresário vai ser obrigado a fazer uma mudança de mentalidade se ele quiser, de fato, mudar os resultados. Então, quando a gente fala de prejuízo, eu quero chamar a atenção, a sua atenção que está nos assistindo aqui, é que essa mentalidade para ser mudado, esse mind shift, ele precisa de começar a enriquecer. O que precisa enriquecer? O seu poder interior. O poder interior é você conhecer a sua identidade, por isso que foi falado alguns podcasts anteriores, né? Você precisa se conhecer, conheça-te a ti mesmo. Então, o processo identidade, o processo da identidade de uma pessoa, dentro dessa área financeira, fazer uma mudança de mentalidade, que é o mind shift, é eu dizer assim para você, ó, seja o melhor que você pode ser, todos os dias. Todos os dias aprender um pouquinho, para praticar um pouquinho, aprender um pouquinho, para praticar um pouquinho. Então, é um processo de identidade. Seja o melhor que você pode ser. Legal. Manuel, então por que nós vamos iniciar essa parte financeira, o esgotamento financeiro, com a palavra prejuízo? Por que o podcast aqui está voltado para a palavra prejuízo? Porque eu vou falar de alguns fantasmas que geram esse prejuízo na sua vida empresarial, consequentemente na sua vida financeira. Nós temos alguns fantasmas que são inimigos do seu sucesso. Você sabe quais são? Essa é uma pergunta. Se você souber, vou te dar aí 5 segundos para você responder. Quais são os inimigos do seu sucesso financeiro? Vamos ver quais são? Então tá bom, existem alguns fantasmas, né? Qual que é o primeiro fantasma? O primeiro fantasma, né, que começa a atrapalhar o empresário. O fantasma da perfeição. O fantasma da perfeição é aquele que quer executar um plano hoje, mas ele quer que saia tudo perfeito. Então, executar um plano hoje, mesmo que imperfeito, é melhor do que deixar para amanhã. Porque aquele que você deixa para amanhã é aquele amanhã que nunca chega. Então as pessoas, elas querem, quando ela vem, por exemplo, uma mentoria comigo, ela já me fala, me dá logo o cérebro, me dá logo aí todas as questões que eu já vou sair, já vou fazer e vou acontecer. Eu falo, calma, respira. Eu falei que você precisa enriquecer a sua mente. Para enriquecer a sua mente, você precisa primeiro parar, respirar e começa pela audição. Você precisa aprender a ouvir. Ouvir, de fato, né? O que você está ouvindo, processar o que foi ouvido, verbalizar o que foi entendido, para depois você tirar uma conclusão, para depois você perceber, interpretar e decidir. Esse fantasma da perfeição faz com que você, empresário, deixa tudo para amanhã. E é um amanhã que nunca chega, né? Então esse é o primeiro fantasma. E aí, tem um outro fantasma que mata muito o empresário. É o fantasma que nós chamamos de vampiro, que suga o tempo.
Quanto tempo você perde com coisas banais por dia que tira a sua atenção do foco essencial da tua empresa e coloca você para ficar pensando, discutindo, prestando atenção em coisas que não soma para sua empresa? Esse fantasma sugador de tempo. Você deve realizar as atividades que contribuam de fato, né? Que contribuam de maneira produtiva, que aproxima você do seu objetivo e não ficar perdendo tempo com coisas que te tiram da jornada. Então, às vezes aquele amigo que você encontra e você fica conversando, né? Esse aparelhinho que você fica o dia inteiro com o dedinho aqui, e Facebook, e Instagram, a gente fala que é o tempo que você investe para cuidar da vida dos outros. Quanto tempo você investe para cuidar da vida de celebridades? Quanto tempo você investe para cuidar da vida de políticos? Quanto tempo você... Se você trocar todo esse tempo que você desperdiça por algo que seja essencial para a tua empresa, os prejuízos dela serão diminuídos. Qual é o volume que você dá para uma discussão que já está no passado e fica martelando e fica falando, mesmo com um funcionário? O funcionário cometeu um erro, depois você pega o cara e começa e fica e fala, chega em casa, fala com a esposa ou fala com o marido e fica naquele assunto. No passado eu não tenho ação. Não adianta eu ficar trabalhando e colocando o meu foco, desperdiçando o meu tempo com o passado. Quanto tempo você fica sonhando com o futuro, mas investe tempo para ficar ali cuidando, se preocupando, né? As preocupações que você tem, eu falei disso, né? No podcast anterior, lá do medo. As pessoas se preocupam com alguma coisa, é pré-ocupação, né? Então, antes de se ocupar, fica ali cuidando do futuro como se ele já fosse hoje e já vivendo toda aquela situação de temor, de terror do futuro que ainda nem chegou e você nem sabe se vem. Ah, Manuel, quer dizer que eu não posso pensar no passado, eu não posso pensar no futuro? Então vamos lá. O passado foi feito para refletir e não para repetir. Pensou no passado, faz uma rápida reflexão e melhora tudo aquilo que teve no passado. Ele não foi feito para repetir, nem se ele foi bom, ele tem que ser melhorado. Porque o mundo gira e a velocidade do mundo é muito maior do que a sua. Então aquele passado já foi, e se você tivesse na mesma condição no dia de hoje para executar aquele trabalho, você teria que melhorar, porque as coisas hoje já evoluíram muito. Legal, então o passado foi feito para refletir e não para repetir. O futuro não nos pertence. Nós temos que planejar o futuro? Sim, mas ele não nos pertence. Então não adianta você investir todo o teu tempo no futuro, senão você não vive. Então assim, agora que você já sabe o passado e o futuro, fica claro de você entender que você precisa viver o momento presente. O que a sua empresa está colhendo como fruto hoje foi o que ela fez ontem. O que a sua empresa vai colher como fruto amanhã é o que você está fazendo hoje. Então, você quer ter um excelente futuro? Investe no presente, ok? Então, cuidado com o fantasma, esse vampiro que suga o tempo, que tira o foco da sua atenção em cima das coisas essenciais que são necessárias ser feitas na sua empresa e coloca o seu foco, alterna o foco. Lembra que eu falei de alternância de foco? Ok? Então, você tem que ter um objetivo claro, definido, como diz Napoleão Hill, um objetivo principal definido, para você poder trabalhar e investir nele. E esse objetivo é presente, ele não é nem passado e nem futuro. Então, eu falei do primeiro fantasma, que é o da perfeição, e o segundo, que é o sugador de tempo. Ok? Qual que é o terceiro fantasma? O terceiro fantasma é o fantasma da confusão. Esse também gera muito prejuízo. Muito prejuízo. Eu tenho falado várias vezes aí nos podcasts que como que o sistema cerebral funciona. O sistema cerebral ele funciona assim. Tudo que ele olha por meio dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar é a forma que os nossos neurônios captam todas as informações.
E a partir daí, esses neurônios mandam lá para o cérebro, ele faz o processamento para você poder entender. Esses neurônios, eles captam as coisas e se ela vier numa sequência, ele lê como clareza. Ele lê como clareza. Se ele entender que existe ausência de sequência, ele lê como confusão. Então, a confusão é um fantasma muito grande. E a confusão é exatamente porque essa mente está empobrecida. Quando eu falei lá atrás, olha, é necessário você aprender para evoluir, eu disse o seguinte, o aprendizado é o desenvolvimento. Eu aprendo algo e desenvolvo uma maneira de perceber e interpretar com mais precisão. Isso vai gerar lucro. Porque quando você toma uma decisão errada, é porque a sua percepção não foi tão acurada, a sua percepção por não ter sido clara, o que acontece? Ela fez uma leitura confusa. E quando você lê uma coisa de forma confusa, a possibilidade de você cometer um erro é muito maior. Então o fantasma da confusão traz muito prejuízo. Se você está realizado pela confusão, porque não entendeu algum conteúdo, procure tirar suas dúvidas para poder seguir adiante. Então, se você não tirar as suas dúvidas para seguir adiante, você vai continuar tendo os mesmos comportamentos, consequentemente vai ter o mesmo resultado. Porque para mudar o resultado, eu preciso mudar o comportamento, a minha forma de lidar com o processo. Então, por isso que a gente fala assim, ó, no mundo empresarial. Resultado é igual processos mais pessoas, menos interferência. As interferências contaminam as pessoas contaminadas burlam o processo e um processo que é burlado, um método que é rompido, ele não gera o resultado que foi planejado. Então, esse fantasma aqui é um fantasma que você precisa ter muita atenção nele, porque ele gera, mas gera muito prejuízo, ok? Então, faça sempre perguntas específicas, né, para você, pois elas geram respostas específicas e isso faz você agir. Então, tem muita gente que tem dúvida e não busca a clareza. E aí, para cada coisa que você estiver fazendo, existem coisas específicas. Por isso que a gente fala, olha, você vai buscar um mentor? Seja específico, vê se o mentor que você está buscando tem aquilo que você precisa. A questão não é só a palavra mentoria. A questão é se a mentoria ela está direcionada, se ela tem um formato para você. Ok? Por isso que eu falo, hoje, eu estou para o G12, a mentoria no G12, o processo de gestão avançada nos negócios, ele tem um foco principal. Eu tenho que ter um foco. Quem que é? O empresário. Não é a sua empresa. É o empresário. A sua empresa vem depois de você. Mas eu já prestei muita consultoria empresarial. Hoje eu não presto mais a consultoria empresarial. Eu não vou mais aí cuidar da sua empresa. Eu vou ensinar você a cuidar da sua empresa. Você então, você cuida pessoalmente de quem cuida da empresa. Esse é uma coisa muito legal isso, né? Por quê? Porque eu parti de um princípio específico que as pessoas querem autonomia. Ninguém quer dependência. A pessoa quer a autonomia, ela quer ser independente pessoal, na área pessoal, na área profissional, na área familiar e na área empresarial. E eu tenho um know-how de 34 anos para atuar nessas 4 áreas, mas eu atuo direcionando tudo para a pessoa. Entendeu? Porque é exatamente o que eu acabei de falar. Eu tiro as interferências que contaminam essa pessoa, faço com que ela esteja muito por inteira e ela vai dominar todo o processo empresarial que ela criou. E o resultado será excepcional. Então acabou a confusão. Simples assim. Você pode falar, nossa, é simples assim. Então esse é o fantasma da confusão. Qual que é o outro fantasma? O fantasma do sobrecarregado. O fantasma do sobrecarregado é aquela pessoa que pega tudo para fazer, quer abraçar o mundo. Quer abraçar o mundo.
Espiritualmente falando, Deus entregou o mundo na mão do diabo. Ele falou, tudo isso aí é seu, pode ficar com tudo isso aí, mas as pessoas, as almas que me pertencem, você não vai colocar a mão. Então, por que que o mundo é do diabo? Abraça o mundo. Para você entender o que é isso, tem uma metáfora. Vai na praia, você pode ir lá na praia, pega um monte de areia e abraça o monte de areia. E tenta abraçar ela e levar ela embora. Você vai ver que se você começar a andar, começar a areia, não vai ficar um grão de areia. Não vai ficar um grão de areia. Porque o mundo é isso. Então tem gente que fala assim, ó, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Cuidado com essa frase, porque o dono do mundo é o diabo. Porque o mundo ninguém consegue abraçar. Ok? E o diabo, ele saiu de lá, do reino do céu, porque ele quis tudo. Então já começa aqui, ó, o fantasma do sobrecarregado, ele é diabólico, ele não é divino. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O que mais que você precisa entender? Se ele fez em 6 dias e no 7º descansou, é porque ele falou assim, ó, vai fazendo as coisas passo a passo. Então, esse passo a passo de uma mentoria, quando eu falo que eu pego um empresário e ensino ele a fatiar a empresa dele em 25 partes, é para ele compreender todo o processo. É para ele preparar as pessoas e evitar interferências. Quando ele começa a ter essa formação, muda tudo nos resultados. Absolutamente tudo. Então, se você paralisar por achar que buscar conhecimento é demais, é porque você realmente está lá na confusão. E se você não aguenta mais isso, está na hora de você sentar, respirar e começar a fazer a lição de casa. Se você é um empresário, você abriu uma empresa, porque é assim, ó, 95% das pessoas que abriram empresa aqui no Brasil não são empresários. Eles são dono de empresa. Eles não são empresários. Empresários são aquelas pessoas que dominam gestão. Muito menos empreendedores, né, Manuel? Exatamente. Empresários são pessoas que dominam gestão, gerenciamento, liderança. É uma pessoa que subentende-se que essa pessoa que diz que é um empresário, ela abriu uma empresa e ela conhece de fato todo o processo da empresa. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu conheço tudo. Você pode ser um excelente técnico, dominar a parte técnica da sua empresa. Como técnico, e esse é o grande vilão. Os técnicos que abrem empresa. E por ele ser técnico naquele segmento, naquele nicho de mercado que ele abriu, ele conhece tudo da parte técnica. A hora que você começa a falar da parte empreendedora, a hora que você começa a falar da parte administrativa, a pessoa já não sabe. E aí ele fala, não, mas está tudo na minha cabeça. Isso aí é uma grande mentira que você conta para si mesmo. Mas se você quer acreditar, fica tranquilo. Ah, mas eu estou fazendo dinheiro. Está tudo bem. Eu só estou dizendo que se você está fazendo dinheiro, você está fazendo muito menos do que você poderia fazer quando você se tornar de verdade um empresário. Você não precisa fazer tudo, mas você precisa conhecer essas 3 áreas. A área administrativa, a área empreendedora e a área técnica do seu negócio. Conhecer. Você não precisa fazer tudo. Então, e aí você vai começar a entender que uma empresa também tem outras 3 divisões. O corpo estratégico, o corpo tático e o corpo operacional. Nossa, mano, E aí, se você falar para mim que conhece, eu vou te perguntar tudo que tem dentro de cada corpo. Aí você vai ver que... Então, tudo isso não é brincadeira. Se você é um empresário, aceita isso com humildade. Admite que isso existe. E se você admitir isso, aí você vai se render ao conhecimento, você vai buscar. Você nunca mais vai ser enganado pela confusão. Porque hoje você é enganado por si mesmo e às vezes você terceiriza a culpa, né? E aí o que acontece? Falamos do vilão do sobrecarregado. É a pessoa que quer fazer tudo e todo mundo vem com o mesmo jargão, André. O mesmo jargão. Não, um dia eu quero controlar a minha empresa à distância, eu não quero nem ir lá, eu quero ficar na praia e comandar ela de longe, à distância. Então, mas você precisa aprender a delegar.
Se você tem o fantasma do sobrecarregado, é porque você não sabe delegar. Ilusão, né? Esse cara falar isso é uma grande ilusão. E aí, em seguida a esse vilão, vem o fantasma do terceirizador de culpa. Ilusão, vou justificar, ilusão por ele não saber como fazer, porque é possível fazer. Opa, com É certeza. possível fazer. Então, quando ele vive nessa ilusão que você falou, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a apontar o dedo para tudo e para todos. Né? Vai buscar culpados pela sua falta de competência. De novo, se você se sentir ofendido pela falta de competência, eu vou falar para você, eu com 34 anos de experiência, e o André sabe a vasta experiência que eu tenho nessa área, todo dia eu estou buscando nova competência para melhorar. Né? Porque você começa a buscar culpados pela sua falta de competência e culpar fatores externos para responsabilizar resultados negativos. Você vai buscar tudo fora de você. O externo que eu falo é fora de você. Vai apontar o dedo para outra pessoa, para o mercado, para o governo, para os impostos, para o aluguel. Você vai apontar tanta coisa aí que, cara, não dá, não tem condição. Eu falei para um empresário esses dias, né? Ele falou assim: o que mata, Manuel, é o aluguel. Eu falei: aluguel nunca matou nenhuma empresa. O que mata é o empresário fazer a conta errada do espaço que ele loca para fazer o que ele faz. Você tem que dimensionar o aluguel dentro do negócio que você faz. Quanto que dá esse negócio que você faz? Quanto que ele gera de rentabilidade? Quanto que ele gera de lucro? O aluguel já tem que estar lá calculado. Então você precisa colocar a sua empresa num local que seja adequado com a demanda que ela atende e com o lucro que ela gera. Com a formação de preço, né? Com a formação de preço. Seja responsável pela sua vida e pelos seus resultados, meu amigo. Né? A sua vida vai determinar as suas escolhas. Se você escolher um lugar que está além daquilo que a sua empresa tem condições de pagar, o erro está aí. Não é o aluguel. Porque se você falar para mim de aluguel, você pegar 1 milhão hoje, um prédio de 1 milhão, que nem eu tenho visto aqui, eu saí ontem para fazer algumas coisas com um cliente, e ele está negociando um prédio lá e tal, 1 milhão. Aí ele pegou e falou assim: Manuel, eu estou vendendo o prédio aqui, o que você acha? Eu falei assim: tá, qual que é a sua pretensão? Ele falou: cara, é 1 milhão de reais. E ele tem os negócios dele. Ele falou: eu estou vendendo porque você já me falou muita coisa, mas eu estou com medo. Eu falei: você está com medo do quê? Porque esse prédio aqui, ele estava alugado e eu recebo 8 mil reais de aluguel, aí descontam 10% da imobiliária, dá 7.200 de aluguel. Falei: legal, 7.200 de aluguel, dá quantos por cento de 1 milhão? Quanto dá, André? 0,72. Falei: dá 0,72. O seu negócio gera quanto de lucro? Qualquer coisa que você fizer dentro dos negócios que você já tem, dá mais do que 0,72? Ele falou: lógico que dá. Falei: então você está perdendo dinheiro. Falei: qual que é o medo? Qual que é o fantasma que você tem aí? O fantasma é competência. Você está com medo de pegar o dinheiro e perder o dinheiro. O especulador que não é produtivo, que gosta de viver ali no conforto, na segurança, na estabilidade, ele troca qualquer margem de produto, qualquer margem de serviço, supera minimamente 5%. Falei: pega... Aí ele se apega no 0,72 e troca pelo 5. Aí eu dei um exemplo para ele. Eu falei assim: pega o produto de maior giro que você tem na sua empresa. Aquele que gira, mas que gira mesmo. Porque ele tem uma empresa muito boa. Ele está no ramo automotivo, inclusive é um ramo que eu conheço. Falei: vai lá e compra 1 milhão desse produto. Eu vou te dar um exemplo assim, bem assim, justo, só para você entender. Se você comprar 1 milhão, quanto que você ganha de desconto nesse produto que gira, que você sabe que é por lá e vender? Eu vou dar um exemplo aqui: óleo lubrificantes do ramo, tá? Óleo lubrificantes, eu vou dar um exemplo de fluido de freio, né, carro. Eu vou dar um exemplo aí. São muitos itens pastilha de freios de carros de alto giro. Eu falei: se você fizer uma compra de tudo isso daí, você tem um desconto acima de 0,7? Ele falou: lógico que eu tenho. Eu falei: então, nessa primeira compra, você já vai ganhar
Quantas vezes o aluguel que você recebe por mês lá? Talvez 12 aluguéis. Que 0,7, se você fizer 7,2, né? Você já ganhou 10 vezes. Já ganhou 10x. Se você fizer 10%, ele falou, Manuel, eu tenho muito mais que isso. Eu falei, então, e você comprando nesse preço, se você pôr uma margem ainda pequena para vender, pega a margem que você já tinha, e acrescenta quanto que você... Não, aí dá muito mais. Eu falei, então, você tem que saber trabalhar o dinheiro e parar de pôr a culpa nos outros. Para de pôr a culpa que não dá para fazer, que, né, produzir resultado é difícil. Então, produzir resultado não é difícil, apesar de alguns fatores, né, externos aí que você está acostumado a olhar, trazer algumas dificuldades. Não é difícil. E, gente, aqui eu dei um exemplo só para vocês entenderem, mas não precisa ficar com esse exemplo não, tá? Porque não leva ao pé da letra o que eu falei, mas é uma conta de caneta na orelha, só para você ver que no mínimo a compra o cara ganha de desconto 10 vezes aquilo que ele está recebendo por mês. Aí então, o empresário traz para a realidade dele, né, Manuel? Não pode ser 1 milhão, pode ser 10 mil, pode ser 100 mil, pode ser 1.000, mas traz para a sua realidade isso, né? Exatamente, ok? Então, qual que é o outro fantasma depois desse terceirizador de culpa, né? Aquele comparador da tecnofobia. Esse daqui tá matando muito empresário, viu, André? O comparador da tecnofobia. Muita gente paralisa porque tem medo de tecnologia, ok? De achar que não vai conseguir trabalhar ferramentas e também não vai conseguir lidar com a internet. Vamos fazer aqui um parâmetro. Quando aconteceu a pandemia, veio o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi criado para aquelas pessoas informais e a grande maioria são pessoas que não têm muita capacidade até escolar, são idosos, muita gente aí que tem dificuldade na área de tecnologia. Cara, em fração de poucos dias, todo mundo conseguiu fazer o cadastro. Mas teve gente que pediu ajuda. É isso que eu quero dizer. Ao invés de você paralisar com medo da tecnologia, peça ajuda. Mas pergunta se a pessoa pede ajuda todo mês para receber. Não pede, não. Ela pediu ajuda para cadastrar, aprendeu como é que recebe e para receber ela aprende rapidinho. Por quê? Porque os interesses dela vai acima do medo. Por que que eu falei da área financeira? Vocês, quando chegam aqui, vocês procuram resolver o problema financeiro. Vocês estão se batendo sempre em cima do problema financeiro. E o que gera prejuízo é vocês não saber o caminho para chegar na parte financeira. Porque vocês querem pegar atalho e ir direto para o financeiro. E aí eu falei, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e depois saúde financeira. Quando você burla esse caminho, é por medo de alguma coisa. Se você está aqui assistindo esse podcast, esse episódio do financeiro, saiba que ele é a quinta etapa. Volta, assiste os outros, né, Manuel? Exatamente. E outra, para você assistir aqui, se você está gostando disso que você está ouvindo, para você assistir aqui, você está usando a tecnologia. Que há algum tempo pode ser que ela já teve paralisado você. Ela já te paralisou em algum lugar. Você não sabia entrar no YouTube, você não sabia entrar no Instagram, no Facebook, você não sabia nem ligar um computador. E as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial estão fazendo tudo no celular, sistema mobile, né? Que é o computador móvel. Então, para com essas desculpas que você não faz dinheiro por conta da tecnologia, porque você não sabe. Aí você passou isso para um programador e ele não faz as coisas. Você passou para uma outra pessoa que faz essa parte e você não sabe mexer com Excel. Então aprende, meu. Aprende ou contrata alguém. Mas se você não quer mexer, eu, por exemplo, tenho algumas ferramentas nessa área que eu não quero mexer. Eu não quero. Por que que eu contratei o André Nascimento, que está aqui comigo, para fazer uma parte do digital? Por que que eu contratei o Juca, a mesma coisa? Por que que eu contratei o Eric, a mesma coisa? Justamente porque são coisas que eu não quero fazer, eu não domino e não quero. Como disse Napoleão Hill, eu vou saber escolher as pessoas certas para colocar no lugar certo.
E ponto final. Agora, às vezes, você não quer pagar, porque você acha que isso é prejuízo. Prejuízo é você ficar nessa condição que você está com medo da tecnologia e travar a sua empresa e não deixar ela evoluir por conta desse obstáculo. Você tem que tirar esse conflito aí de dentro de você, do seu interior primeiro, entender que isso não é custo, isso é investimento e que isso daí não vai trazer prejuízo para você, vai trazer lucro. É a mesma coisa de uma mentoria. As pessoas pensam que mentoria é custo, não é custo, mentoria é investimento. Todo empresário que entende mentoria como custo, ele já está totalmente equivocado. Ele já está mostrando que ele não conhece a palavra gestão. Quanto vale um pensamento que você não tem? Quanto vale? Quanto vale uma barra de ouro? Quanto vale uma barra de ouro no fundo do mar? Zero. Agora olha o paradoxo. Olha o paradoxo. Uma barra de ouro, o preço dela não muda, porque ela tem uma cotação global. Uma definição no mercado. Mas no fundo do mar eu não posso usar ela. Então para mim não vai ter efeito. Você ser um empresário e você achar que você é bom, isso não muda. Você pode ser bom. Mas se você não tem uma informação que possa gerar um grande lucro para a sua empresa e você não paga por essa informação, não adianta nada você ser bom, você não tem a informação. Você não enxerga a oportunidade, então você não vai estar lá para fazer uso desse lucro. Você vai continuar no prejuízo. Verdade. Manuel, a minha produção está me falando aqui que o nosso tempo está esgotando já. Já está esgotando? Olha que loucura, passou rápido, né? Então vamos só finalizar? Bora. Aí tem um outro comparador que eu não posso deixar o outro fantasma, que é o comparador de velocidade. As pessoas perguntam para mim, Manuel, eu pergunto para as pessoas, o que eu vendo? Para você que está me assistindo, o que você acha que eu vendo? Aí geralmente a pessoa fala, você vende conhecimento, você vende estratégia, você vende tudo isso aí, beleza. O que eu vendo é velocidade. E é o que eu falei, vou pegar o gancho. Como assim, Manuel, que é velocidade? Você tem o estado atual, onde você está hoje. Você quer chegar em algum lugar lá na frente. O que eu vendo é a velocidade entre onde você está e onde você quer chegar. Enquanto mais conhecimento você adquirir, enquanto mais informações fiéis você tiver a respeito do mercado, da forma que o mercado anda, da forma que você deve desempenhar, né, a sua gestão, enquanto mais capacitação você for adquirindo, mais você vai encurtar esse espaço de tempo. Então, cuidado com o comparador da velocidade. Porque às vezes você pensa que tem pessoas que estão fazendo muito mais rápido que você, porque você não perguntou para ela quando ela começou e como ela começou. Você só olhou para o resultado que ela está tendo. Mas se você parar essa pessoa e perguntar, ela vai falar para você que ela fez tudo isso que eu estou contando para você. Provavelmente essa pessoa já investiu numa mentoria e o retorno do investimento dela é que fez ela ter a velocidade. Então, se você se acha lento, se está demorando para você chegar no lugar que você deseja, você precisa comprar velocidade. E velocidade só pode ser vendida por quem tem capacidade de otimizar processos, trabalhando as pessoas e diminuindo as interferências. Ok? Então esse fantasma do comparador, você só deve se comparar consigo mesmo. Para de se comparar com as pessoas. Para de se comparar. Não compare os seus resultados. Foque no seu negócio, nos seus objetivos e siga sempre adiante. O tempo que você perde se comparando com os outros é o prejuízo que a sua empresa está tendo aí dia a dia, passo a passo. Ok? Então, André, como você falou, né, o tempo estourou. Então é isso. Né? Falei aqui de prejuízos e mostrei alguns fantasmas que geram o prejuízo, que geralmente é isso que as pessoas querem saber. Então, se fez sentido para você, vai começar agora, você vai buscar um significado maior para essa atuação como empresário, como gestor. Se você realmente, se fez sentido, criou esse significado, você vai engajar em algo diferente daquilo que você vinha fazendo. Então, mais uma vez aqui os meus agradecimentos a você que está assistindo.
Isso aqui vai continuar, então o financeiro são 3 temas, então depois vem mais 2. Tem sequência, tem sequência. Volte nos próximos episódios. E com muita clareza, né? Com muita Com clareza certeza. no passo a passo. Muito, muito bom, Manuel, muito bom. Muitos insights, muitos insights. Espero que você também tenha muitos insights com esse conteúdo. Compartilhe, faça esse conteúdo chegar adiante. Tenho certeza que tem amigos empresários seus que também pode ser impactado com esse conteúdo 100% gratuito para você. É a corrente do bem, né? Então, procura começar assim, ó. Eu preciso contribuir com o meio, para o meio contribuir comigo. Faça isso sem pretensão. Aqui nós não estamos preocupados que você faça isso para a gente bombar. Não é essa a preocupação. A gente quer que você entre nessa frequência da corrente do bem. Você gostou? Passa para um amigo e informa para ele, ó, tô passando isso aqui foi bacana pra caramba, tá fazendo a diferença na minha vida. Mesmo que você não tenha me contratado, não tem problema nenhum, isso aqui já é seu. Passa para o maior número de pessoas que você conseguir. Tem pessoas que estão necessitando. Talvez um amigo seu vai acordar primeiro que você, e esse amigo vai estimular você a fazer o que você está com medo de fazer. A hora que você vê o resultado desse amigo, ele vai ter a coragem de me contratar, um exemplo, ter resultado, e é tudo que você precisa ver, porque você fica com medo, né, de contratar e tomar prejuízo. Então, às vezes eu vendo alguém que contrata, mas deu certo mesmo? Então aquela pessoa fala, cara, deu, porque eu aprendi isso, aprendi aquilo. Ah, então vou fazer. Quantas pessoas estão comigo que vieram dessa forma? Ela passou a informação a respeito para outra pessoa, a pessoa contratou eu primeiro do que ela, e ela veio só depois, porque os medos travavam ela. Ok? Então, que Deus abençoe e aguardo você aí no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.